Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Ângelo Hélio e estou aqui para resolver mais uma questão de raciocínio lógico e matemática da banca FCC para você que vai prestar o concurso do Detran São Paulo. Então já deixa o like, se inscreve no meu canal, dá essa força para o canal crescer, baixa o PDF que está na descrição do vídeo para poder acompanhar. E antes de resolver, só fazer um adendo aqui, um agradecimento na realidade, né? O canal tem aproximadamente 2 meses e pouquinho, né? Eu criei o canal no final de janeiro, hoje é dia 29 de março de 2019 e o canal já tem 155 inscritos, então eu agradeço demais pela força que vocês têm me dado, pela colaboração, né? Por acreditar no meu trabalho, no meu no meu empenho aí com essa causa, com esse nosso projeto do Detran São Paulo. Então eu agradeço demais mesmo pela força, pelo apoio que vocês têm me dado e por acreditar no meu projeto. Então, muito obrigado mesmo. O que eu tenho a dizer e expressar o sentimento de gratidão que eu estou sentindo e a felicidade que eu sinto por estar valendo, por ver que realmente vale a pena a gente fazer alguma coisa, né? Procurar fazer alguma coisa diferente e procurar melhorar alguma coisa, né? Então, muito obrigado mesmo. Esse é o sentimento que eu tenho de gratidão por vocês acreditarem em mim e estar acompanhando, a gente estar junto nessa jornada, evoluindo dia a dia, questão a questão, melhorando pouco a pouco aí. Muito obrigado mesmo. Desculpa pela voz, que hoje eu tô meio gripado. Mas vamos lá, vai ser assim mesmo e vamos fazer do jeito que dá para fazer aqui. Questão de número 35, 2019. Considere que, abre aspas, um profissional é formado pela faculdade X, fecha aspas, seja uma condição suficiente para, abre aspas, ele presta serviço para a empresa E, fecha as aspas. É correto afirmar que essa questão aqui é uma questão que envolve o conhecimento de condição necessária e suficiente de raciocínio lógico, né? E que tem forte relação com o condicional, né, o conectivo sim então, e que também tem relação com conjuntos, certo? Então eu vou utilizar essa questão. Antes de resolvê-la, a gente vai fazer uma breve revisão, uma pincelada mesmo no conteúdo, para a gente relembrar essas relações aqui, tá? Eu não vou aprofundar muito, é só uma revisãozinha mesmo, para a gente poder aproveitar a questão aqui, tá bom? Então para isso eu trouxe essa frase aqui, ó. Se João é paulista, então João é brasileiro. Então é brasileiro, né? A gente tem o condicional aqui. João é paulista é a primeira parte da nossa proposição, né? É a primeira proposição do condicional. E é brasileiro é a segunda parte, a segunda proposição, né? João é paulista, quando eu afirmo que alguém é paulista, isso é suficiente para eu saber que ele também é brasileiro, né? Se a pessoa é paulista, é suficiente para saber que é brasileiro. Então, o João é paulista é condição suficiente para ser brasileiro. Mas observa que não é uma condição necessária. Por quê? Porque ele pode não ser paulista e mesmo assim ser brasileiro. Ele pode ser mineiro, ele pode ser baiano e mesmo assim ele vai ser brasileiro, né? Agora, ser brasileiro, João é brasileiro, é uma condição necessária para ele ser paulista, né? Não tem jeito dele ser paulista sem ser brasileiro. Então, ser brasileiro é uma condição necessária para ele ser paulista. Não existe paulista argentino, por exemplo. Se ele é paulista, necessariamente ele vai ser brasileiro. Certo? Então, ser brasileiro é uma condição necessária para ele ser paulista, certo? Beleza. Então, essa é a relação do condição necessária e suficiente com o condicional. O que eu quero te mostrar é o seguinte, que aqui a gente tem
a primeira parte do condicional, a primeira proposição e a segunda proposição. Então, sempre a primeira parte, a primeira proposição é condição suficiente para a segunda e a segunda é condição necessária para a primeira, tá? E a gente pode expandir um pouquinho mais, fazendo a relação com os conjuntos. Essa primeira parte, essa primeira proposição, a gente pode analisar como um conjunto e essa segunda também como um conjunto. Então aqui a gente vai pegar, imaginar o conjunto dos paulistas e o conjunto dos brasileiros, certo? Então o conjunto dos paulistas vai estar dentro do conjunto dos brasileiros. Então aqui a gente teria os brasileiros e aqui os paulistas, dentro do conjunto dos brasileiros. Certo? Então essa parte aqui, ó, esse conjunto, ele está dentro do conjunto dos brasileiros, ou seja, ele está contido dentro do conjunto dos brasileiros. Ou, falando de outra forma, o conjunto dos brasileiros contém o conjunto dos paulistas, certo? E a relação com o condicional é a seguinte: sempre a primeira parte do conectivo se então, a primeira proposição vai estar dentro, se a gente for representar por meio de um conjunto, vai estar contida na segunda parte, no segundo conjunto aqui do condicional, certo? Então aqui, ó, o paulistas é a primeira parte aqui, ó, né? É a primeira parte do condicional, do se então, e os brasileiros é a segunda parte do se então. Beleza, então em resumo, se a gente tiver, por exemplo, eu vou colocar o P e B aqui representando paulista. Se paulista, então brasileiro, né? Aí a gente pode concluir 4 coisas sobre isso daqui, ó. Se eu tiver esse condicional aqui, então eu vou saber que P é condição suficiente, eu vou abreviar aqui, ó, pra gente ganhar tempo. P é condição suficiente para B, né? Ser paulista é condição suficiente para ser brasileiro. Ser brasileiro é condição necessária para ser paulista. O conjunto dos paulistas está contido no conjunto dos brasileiros e o conjunto dos brasileiros contém o conjunto dos paulistas, certo? Então, essa chavinha aqui, ó, resume tudo que a gente viu aqui. Agora eu vou aplicar esse conhecimento na nossa questão, para poder resolver a nossa questão. Vamos lá. Considere que um profissional é formado pela faculdade X. Tudo isso daqui eu vou chamar de X para facilitar a nossa vida, né? Uma proposição. Então X vai ser o quê? Os profissionais formados pela faculdade X. Seja uma condição suficiente, então X é uma condição suficiente para ele presta serviço para a empresa E. Tudo isso daqui eu vou chamar de E. Ele presta serviço para a empresa E, vai ser E. Né? Então E é o quê? As pessoas que prestam serviço para a empresa E. Então, ó, no enunciado está assim, ó, X é condição suficiente para E. Tá? E a gente aprendeu aqui, ó, que P é condição suficiente para B. Então P vai fazer a parte da primeira proposição e B da segunda proposição do se então. Ou o P, que é a primeira, vai estar contido na segunda proposição, que é B. Então quem seria a nossa primeira proposição aqui? O X. E quem seguiria a nossa segunda proposição aqui no lugar do B? O E. Então é só trocar as letras aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. P, X, né? Está contido em E. Certo? Então a gente está traduzindo o nosso enunciado em uma linguagem matemática. Aqui, ó. X está contido em E. Graficamente, a gente pode ilustrar a seguinte situação. X está contido em E representa essa figura aqui, ó. X, um conjunto dentro do outro conjunto, do conjunto E, certo? Então é isso.
Agora a gente pode ter condições de resolver a nossa questão só com essa figura aqui. Vamos lá. A maioria dos profissionais que trabalham para a empresa E são formados pela faculdade X. E aí? Eu não posso garantir que é a maioria, que é a minoria. Eu sei que os profissionais formados pela faculdade X, todos eles estão trabalhando para a empresa E. Mas eu não sei se é a maioria, se é a minoria dos que trabalham na empresa E são formados pela faculdade X. Isso eu não posso garantir. Então a A está errada, eu não posso afirmar isso. B. Somente os profissionais que são formados pela faculdade X prestam serviço para a empresa E. Também não posso garantir isso. Por quê? Porque eu posso ter alguém aqui, trabalhando para a empresa E que não for formado pela faculdade X, né? Eu não posso afirmar que tem ou que não tem pessoas aqui, certo? Eu posso ter. A única coisa que eu posso afirmar, com certeza, é que todos os profissionais da faculdade X estão trabalhando para a empresa E. Então a B a gente elimina também. Letra C. Um profissional que não é formado pela faculdade X não presta serviço para a empresa E. Também não posso afirmar, né? Na realidade, o conteúdo é bem semelhante da letra B. Então, eu não posso garantir que não tenha uma pessoa que não seja formada pela faculdade X que esteja trabalhando na empresa E. Então, eu posso ter essa pessoa aqui, que formou em outra faculdade e está trabalhando na empresa E. Então, também não posso afirmar o que é afirmado na alternativa C. Letra D. Qualquer profissional que presta serviços para a empresa E é formado pela faculdade X. Mais uma vez, né? Mesma coisa. Não é qualquer profissional. Não posso afirmar isso. Eu posso ter pessoas que trabalham para a empresa E não são formados pela faculdade X. Então, letra D está errada. Letra E. Não existe um profissional formado pela faculdade X e que não presta serviços para a empresa E. Essa daqui é o gabarito, letra E. Por quê? Realmente, de fato, não existe ninguém formado na faculdade X que não preste serviço para a empresa E. Por quê? Porque todos os profissionais formados pela faculdade X estão trabalhando para a empresa E, estão prestando serviço para a empresa E, porque X está dentro de E. Então todos os elementos do conjunto X pertencem também ao conjunto E, né? Então não tem nenhum elemento de X que esteja fora do conjunto E. Então a nossa resposta realmente é a letra E, certo? Então a gente demorou um pouquinho mais para resolver essa questão, porque eu achei necessário fazer esse resumo, esse breve apanhado aqui, uma pincelada, né? Mas a gente resolveria isso daqui simplesmente com esse diagrama aqui, né? Relembrando que a condição suficiente, X é condição suficiente para E, eu já desenho esse desenho, eu já faço esse desenho aqui e já mato a questão, já vou indo pelas alternativas e rapidinho dá para resolver, tá bom? Beleza? Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, se não entendeu, por favor, deixe nos comentários que eu vou procurar te ajudar de alguma outra forma. E críticas, sugestões também serão bem-vindas. Eu quero melhorar cada vez mais, produzir um conteúdo de melhor qualidade. E para eu poder melhorar, eu preciso saber o que eu preciso melhorar. Então você precisa me dar esse feedback, essa resposta aí, para eu melhorar cada dia mais, tá bom? Espero que tenha te ajudado. Deixa o like, se inscreve no meu canal. Valeu, bons estudos, força, garra, determinação. Fique com Deus. Forte abraço.